Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo, o Pascoalzinho aí falando sobre as mudanças que vão acontecer no Mengão para a chegada da Copa do Mundo de Clubes. Vamos analisar todas as informações do Mengão. O Flamengo que recém venceu o Fortaleza por 5-0, teve o sorteio da Copa do Brasil da Libertadores. O Flamengo pega na Copa do Brasil o Atlético Mineiro e na Libertadores o Internacional. Vamos juntos analisar todas as informações do Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações no Flamengo. Nos ajude a bater uma meta de 3 mil likes compartilhando o vídeo aí no seu grupo de WhatsApp. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as notícias do Flamengo. Final da Champions League no último sábado, o Paris Saint-Germain goleou a Inter de Milão por 5-0 e para o Felipe Luiz foi um jogo alucinante que dá a impressão até de esportes diferentes entre o que se pratica nesse nível aí, não é só na Europa inteira, mas na final de uma Champions contra o que temos na América do Sul. Vamos ouvir para contextualizar o que disse Felipe Luiz. Vamos ir nesse primeiro momento para vencer nosso primeiro jogo e depois o segundo e depois tentar passar da fase de grupos e depois cada adversário que venha pela frente tentar passar e aí não sei o que vai acontecer pela frente. Que eu quero? Claro que eu quero. Sabemos também a realidade que é enfrentar times europeus. Se vocês viram a final da Champions ontem, parecia outro esporte. Simples assim. Existe uma certa facilidade em subestimar os adversários aqui no Brasil e no Rio de Janeiro em especial. E se os adversários estão no Mundial é porque foram campeões e porque merecem estar lá, então sabemos que vai ser complicado, mas vamos com muita força para poder fazer um grande Mundial. Vamos lá, a pergunta para contextualizar era qual é a expectativa do Flamengo no Super Mundial, se está indo para ser campeão, e aí ele falou, vamos pensar no primeiro jogo, mas emboca numa questão de patamares diferentes. Zé, quero te ouvir, Zinho, vem Zé junto, tem uma Pascoal. filosofia boa nesse de Mundial, que o primeiro jogo é que impacta muito. Sim. Né? Não, e eu acho que é uma coisa verdadeira isso, porque o primeiro jogo pode impactar toda a trajetória do time nesse primeiro jogo, não sei como é que vai estar emocionalmente, né? Isso é verdade, porque nós trabalhávamos na Rádio Globo, né, Pascoal? E na época o Santos ia jogar o Mundial, e aí tinha que jogar o primeiro jogo para depois jogar contra... Eu falei para o Oscar Ulisses, Oscar, o primeiro jogo é o mais importante, porque você não sabe o que você vai enfrentar, você não sabe o que vai acontecer. Aí o Oscar Ulisses me chamou de maluco, né? Falei assim, o primeiro jogo e o segundo? Falei, o segundo você já sabe, tá muito óbvio, tá muito claro. E eu acho que esse primeiro jogo é realmente o mais importante, porque você chega, é a mensagem que você passa, é a dificuldade que você encontra, é a realidade diferente da nossa. Né? Embora eu acho que, por exemplo, pela experiência que tem o Felipe em relação à Europa, tantos anos de Europa, Espanha, Inglaterra, eu acho que ele sabe a dificuldade que ele vai encontrar, ele sabe a maneira que os times jogam, talvez vai segurar um pouquinho mais, talvez se posicione um pouco mais, provavelmente deve fazer um jogo muito parecido que fez contra o Palmeiras aqui em relação à parte de organização defensiva, e o ritmo é outro, a intensidade é outra, isso é verdade realmente, eu sei porque joguei na Europa e a gente sabe eu sei como é que funciona isso em relação à intensidade de jogo, a velocidade de jogo. Né? É diferente da nossa aqui. Mas assim, eu acho que tem que entrar e jogar. O primeiro jogo vai ser fundamental para quebrar um pouco essa expectativa, esse nervosismo, a tensão. E dependendo do que acontecer, você tem que tomar cuidado com a confiança exagerada. Se você consegue... O Felipe Luiz, de certa forma, falou, você viu, eu sei que tem uma tendência a menosprezar o adversário. Ele não estava falando, acho que, de times europeus, mas essa coisa de você perder para um mexicano, de perder para um... Sim. Especialmente no Rio de Janeiro, ele falou isso. Não, mas acho que no Brasil de uma forma geral, né? Mas acho que o brasileiro já entendeu que há muito tempo nós estamos atrás em relação aos times europeus em determinadas competições. Que pode jogar? Pode jogar. Por exemplo, o próprio Flamengo. O Flamengo jogou contra o Liverpool, né? Foi. Né? Conseguiu fazer um bom jogo. O Palmeiras com o Chelsea. Contra o Chelsea também, né? Conseguiu fazer um bom jogo. Eu acho que assim, acho que você tem que jogar. Você tem que entender que eu vou falar mais ou menos o que eu sempre pensei. Assim, se você ficar com aquilo muito na cabeça, uma bolinha de neve pode se transformar
uma avalanche, entendeu? Você tem que entender que a bola de neve ela pode fazer mal, que ela vem dar uma porrada em você se você não estiver prestando atenção, mas que você também tem meios para desenvolver ali e fazer com que essa bola de neve chegue até você e você possa encará-la. É a mesma forma. Se você ficar muito... porque o jogo é difícil, você já entra com medo do jogo. Você já entra preocupado com aquilo que vai acontecer. Entra concentrado, confiante, sabendo que você tem potencial. Eu acho que o Flamengo é um time que tem essa qualidade através dos seus jogadores. Alguns jogadores já passaram pela Europa, Pulgar, Gerson, né? Você tem jogadores aí que têm uma certa experiência. E o próprio Felipe, que é o treinador, né? Pascoal, Zinho, eu vou jogar pro Zinho porque ele está no Rio de Janeiro. E aí, o pessoal tá animado? Tem gente gritando Real Madrid, pode esperar. Porque não, ele falou com esse negócio de novo, hein? Então, mas quando o Felipe... Então, quando o Felipe falou isso, me veio na cabeça. Eu não acho que ele falou para o braço. Mas assim, para esse perfil de torcedor. Zinho, eu quero te ouvir. É um mundo diferente? O futebol na elite europeia é um outro esporte? Eu acho que assim, pensando na final da Champions League, foi o jogo citado pelo Felipe Luiz, parecia outro esporte, o PSG. Mas a Inter de Milão não foi. Sim, pra tomar de 5 dá pra ir lá, né, Zinho? Não foi. Pra tomar de 5, vamos lá. Gente... Não, sem ofensa, Zé. E vamos lá. Inclusive o treinador não, caiu, sem ofensa. Acho que é bom time, tem bons jogadores, mas eu não acho assim a Inter de Milão um time que é muito, muito superior ao Flamengo e ao Palmeiras. Eu tô pensando assim, olhando, eu gosto do lateral direito, Dumfries, né? Dumfries, holandês. Força é brincadeira, né? Força física, chega muito à frente. Mas o lateral esquerdo, o que faz o lado esquerdo, o Di Marco, né? Bem normal. Bem normal. Joga com 3 zagueiros, Çalhanoğlu, né? Como ali no meio, junto com o Mkhitaryan. Que era um meia, né? Que era um meia. Barella. A jogar atrás com Barella. o central. Joga os 3 ali, bons jogadores. Aí na frente tudo bem, tem o Thuram e o Lautaro. Mas assim, eu falei de jogadores assim que a gente falando assim, fala, cara, não dá. Agora, você olha pro time do PSG indo motivado pro Mundial, complica. O Barcelona não tá, né? No Super Mundial. Mas o Real Madrid tá. É muito saber como esses caras vão chegar, qual o interesse, qual o comprometimento, qual a entrega que eles vão ter para esse Super Mundial. Porque muitos deles estão de folga agora, né? E vão se reapresentar, treinar um período para ir para o Super Mundial. Eu acho que essa coisa da importância que o atleta, que o clube dá para o Super Mundial, pode contar. Não sei se lá os caras empolgam, já que estamos aqui, vamos jogar? Aí vai ficar difícil. Os da elite, tá? Manchester City, Real Madrid, PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid. Sim, Borussia. Agora sim, os outros assim, a maioria desses outros aí que eu falei, Inter de Milão, Juventus, Porto, Benfica, cara, dá jogo. Eu acho que dá para sonhar. E aí o torcedor tá empolgado com isso. Vamos ver como é que vai ser. Os da ponta que eu falei fica difícil. Se os caras quiserem jogar mesmo, fica mais difícil. Eu tenho uma tendência a não gostar muito desse tipo de declaração. Do Felipe. Por quê? Porque desanima o jogador dele. Mas desanima? Se o treinador acha que não vai dar, eu vou jogar. Se o treinador falar muito que a altitude pesa, os caras sentem a altitude antes. Os caras sentem quando desce no nível do mar. Eu já vi isso, ninguém me contou. Sim. Porque a Bolívia, porque a Bolívia. O cara vai pra Santa Cruz de la Sierra e sai. E aí? Então, o Zinho já deve ter tido colega. O Zé Elias fez isso. Quando chegou lá, ele falou. A história do Horizon,
Não, do Horizon também. Horizon Silva Júnior. Horizon Silva ficou Júnior roxo. Saiu do avião. Escuta essa, assim. Saiu do avião. Vamos ver se essa tarde de atitude aí cansa mesmo. Bicho bravo de Limeira. Deu um pique, sentou, caiu no chão. Não, lá, quase puseram morreu. na Os caras maca. colocaram na máquina. Puseram na máquina. Mas pelo menos tinha altitude, não foi em Santa Cruz da Sierra. Em Santa Cruz. Eu sei, então é isso que eu tô zoando. Em Santa Cruz da Serra é o Poçante Natanael dos Santos Macedo. Né? Então, por isso que eu tô Aí, falando. chega no doutor, doutor, tô passando mal. Aí, doutor, o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? O que aconteceu? Altitude. Sentiu alguma coisa? Não, esse negócio de altitude, como assim, Macedo? Não, o mar tá ali, amigo. Aqui é mais baixo que São Paulo, aqui são 500 metros, São Paulo é no 800, aqui é mais baixo que São Paulo. Ah, é, doutor? Eu não sabia. Então, tem isso. Agora, o treinador fala, vocês viram o jogo? Aê, vamos jogar aí, os caras jogam outro esporte. Desarcoçou, os caras ficam tudo desacorçoado. Não dá. Você acha mesmo, Zé? A minha tendência é achar, o cara tem que ter altivez. Não é arrogância, é altivez. Altivez é o cara altivo, positivo. Gente, nós sabemos que os caras são bons, mas vamos jogar, ué. Vamos jogar. Eles têm mais técnica, mas nós temos mais vontade. Vamos na vontade e vamos pegar os caras e vamos lá. Tem que jogar. Mas aí você fala isso, você toma a traulitada de 5-0, não fica meio constrangedor, tipo o Real Madrid pode esperar. Não é pensando no jogador. O Real Madrid pode esperar, nem chegou no Real Madrid, meu senhor. Mas então, o jogador pega o elevador no prédio, aí ele encontra o torcedor, que é o que o Felipe Luiz falou aqui, especialmente aqui no Rio, que menospreza. Aí vem um torcedor e fala, quero ver, hein, aqui é Mengão, não sei o quê. Ele falar isso também, de certa forma... Eu não escutei ninguém falar, vamos ver se esse time é isso aí mesmo. Tem o Léo, o Bafo do Santos lá, o Léo Bafo falou, lateral. Falou? Falou, mas isso foi em 2011. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Vamos ver se o Barcelona é isso mesmo. Fica cutucando onça com vara curta. Lá de colocar três zagueiros. Nunca jogou 3 zagueiros, vai jogar 3 zagueiros contra o Barcelona. Faz aquele trabalhinho concentrado. Mas o Gabiru foi lá e fez gol da final. Fez o gol do título. O Mineiro foi lá. Mineiro? Mineiro foi lá e caça. O Rogério faz aquela defesa espetacular. Rogério! Para mim, uma das defesas mais bonitas da história. Eu joguei contra um dos melhores Manchester United da história. Com o Palmeiras. E o jogo foi muito taco a taco. Muito. Posso falar? No jogo nós fomos melhores. Eu também acho. Posso te falar uma coisa? Assim, eu dei oportunidade pro Manchester. Por quê? Porque se eu tivesse feito o gol contra o Manchester... Você não fez? Foi você o cara, José. Eu fui culpado. O Manchester... Manchester não, é verdade. Agora, falando sério, eu perdi um gol contra o Manchester. E aí, se eu tivesse feito, nós tínhamos vencido 2-1 e nós teríamos passado o turno. E aí, jogaríamos contra a Juventus. Ah, é? Aí eu perdi lá o gol e até hoje eu sou lembrado. É mesmo? Do lado negativo por esse jogo. Com carinho por aí você fala, algumas pessoas. É que não é essa bola tinha que ter caído em outro... Eu tive o prazer de jogar contra esse Manchester aí, o jogo foi muito taco a taco. Eu não vou culpar o Marcos, porque todo mundo culpa o Marcos por aquele gol, mas tem uma série de outros fatores que chegaram até aquele gol. O Marcos falha. É uma falha, é o Pascoal. Falha, mas não é só ele. Não é só ele, tem uma sequência de fatos para chegar ali. Agora, ele é o São Marcos, mas o Santos não faz milagre todo dia. Por isso é que eu tô falando para você, meu senhor. Vamos jogar. Ué, se você tiver medo todo dia, se você já acordar com medo, não sai de casa. Ninguém consegue sair de casa com medo, principalmente nesse país. O Chelsea e o Palmeiras, como é que foi? Taco a taco, e o Palmeiras jogou bem retrancadinho, se solta um pouquinho, como diria lá na minha cidade do interior, lá no Jacareí, se solta um pouquinho os arfos, entendeu? O arfo esquerdo, o arfo direito, é porque o Rony foi marcar o lateral. O Flamengo encarou o Liverpool, pô. Encarou. De todos esses aí que a gente tá falando, eu esperava mais do Grêmio. Eu esperava que o Grêmio pudesse jogar um pouco, porque o time do Grêmio estava jogando bem, mas aí o Grêmio não conseguiu segurar a onda contra o Real. É difícil, mas eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. Agora, desses aí, o Palmeiras, Flamengo, Fluminense, que vão agora para o Mundial, Botafogo, vão jogar. O Botafogo vai jogar na primeira fase contra o Paris Saint-Germain. Está no grupo do Botafogo. Os caras vão entrar igual... Botafogo é osso. Vamos, os caras já vão entrar. Aí vai ter que fazer igual o Vanderlei Luxemburgo fez lá no vestiário do Cruzeiro. O que ele fez? Levou o fraldão. Levou o fraldão? Levou o fraldão e botou nos caras. Pra quem já estiver aqui desse jeito, já não precisa nem entrar em campo. Não precisa nem entrar. Não levou, Zé?
Pra você, levou, Zé? Zinho? Não levou o fraldão? O Zinho todo mundo sabe Mas pra essa você, história. não? Não, eu estava lá. Eu estava lá. O Zinho tava lá. É, Zinho? Tava lá. Foi na preleção, na decisão, Flamengo e Cruzeiro da Copa do Brasil, em 2003, né? O Gladstone ia jogar, era garoto, os zagueiros titulares estavam suspensos, machucados, e ele teve que jogar a final. E o Vanderlei, na preleção, deu 2 presentes para ele, entregou para ele. Estratégia, né, motivacional do Vanderlei, sempre foi espetacular o Vanderlei Luxemburgo. O garoto abriu, um era uma fralda e o outro era uma faixa de campeão. Falou, escolhe aí o que você quer usar depois do jogo. Opa! Opa! Só isso, Então, Pascoal. então leva o fraldão pro Mundial. Então, o quê? Tem que levar? Eu sou suspeito para falar isso, que eu fico até emocionado, porque a pré-eleição antes do jogo tem muita força. Principalmente aquela reunião dos jogadores ali antes de subir. Aquele momento ali tem muita força que o treinador passa para os jogadores, não só no aspecto tático, não só no aspecto de distribuição do time em campo, de como tem que marcar o adversário, tudo isso é muito positivo, mas aquela presença, saber que do lado de fora tem um treinador que está olhando por eles, saber? Ele está olhando por nós, ele está sabendo o que a gente está fazendo aqui dentro de campo. Não vai ter crítica, não vai ter protesto, porque ele sabe o que a gente tem que fazer. O cara se sente abraçado dentro de campo. E o jogador joga melhor assim. Mas eu acho, Pascoal, que o Felipe vai fazer esse tipo de discurso. Eu acho que ele vai criar essa linha de raciocínio aí. Vamos ver se os caras são bons, atento com isso, mas a gente pode ganhar. Eu acho que ele vai trabalhar esse tipo de situação. Eu acho que tão cedo já veio a pergunta do título. Eu não estou questionando a pergunta, mas talvez ele queira falar, gente, peraí. Não falou de título, falou quais as ambições do Flamengo, as possibilidades. Mas se era brigar pelo título, se era não sei o quê, se era não sei o que lá. Ele falou que a primeira missão dele é passar pela fase. É que eu acho também que ele tomou muito cuidado, né? Pra não cair na empolgação do Real Madrid pode esperar. Ainda mais depois de um 5-0 com Fortaleza. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Isso aí ficou marcado na história do Flamengo. Eu acho que ele, o Pascoal conhece melhor o Felipe do que eu, porque o Pascoal trabalhou com o Felipe e tal. Pé no chão, o cara é instruído, né? Uma pessoa instruída, conhecedor, espetacular. Gente boa, né? Eu acho que ele falou ali uma realidade que em relação a isso, mas ao mesmo tempo ele não se deixou levar pela empolgação e sabendo o que vai ter que ser feito dentro do vestiário. Eu acho que ele tem essa consciência. Ele sabe, ele viveu quanto tempo na Espanha? Ele jogou com um treinador chamado Simeone, que todo jogo era no gogó aqui, ó. Você tem que jogar e fazer exatamente o que ele pede e criar esse negócio de nós vamos matar os adversários, nós vamos jogar, vamos lá, e o caramba tal. Eu acho que o Felipe vai fazer isso, deve fazer esse tipo de motivação. E eu acho que nem precisa, né? Acho que o jogador, por si só, tem que ter a motivação de jogar contra esses caras. Zé, você está preparando para um momento importante aqui? Acharam o gol aí, o lance que eu perdi? Só tem traíra. Não, mas eu perdi mesmo. Vamos lá, vamos ver o lance do Zé Elias. Eles não estão mentindo, você perdeu, né, Zé? Não, eu perdi. Cadê? Olha lá, Zinho. Olha ele aí, ó. Olha lá, porque o Manchester estava no caminho. Vai, Zé? Ô, Zé. Pô, Zé, tá de brincadeira, Zé. Não, mas sabe, Zé. Mas sabe o que aconteceu, Zinho? Não, o goleiro era o Schmeichel. Só isso. Grande. Ele era muito grande. Ele é muito forte, assim, grande. Aí eu pensei assim, antes de ele chegar, eu falei, eu vou tentar chutar antes, para tentar pegar no contrapé. E aí eu peguei errado na bola, eu fechei muito a virilha, né? A perna e acabou saindo. Esse time tinha no ataque o Ronaldo e o Zamorano ou não? Tinha. Aí você teve que falar, ô Ronaldo, o Zamorano tá essa ali do bola lado tem que dele, cair. ó. O Bambam tá ali, olha lá, o Bambam passou ali. Os caras também tem que falar assim, pô, a bola Olha tem lá, que ir pra Bambam, eles Bambam. na área, pô. Eu tô aqui ajudando. Ó, o Zamorano dá um pulinho. Viu quem deu Olha o carrinho nele? Viu quem deu o carrinho nele, chegando nele? Pera aí, o Voltou pra Beckham, marcar lá dentro da área. Ó! O Beckham foi Mas assim, não quero. Eu errei, mas o pensamento que eu tentei fazer isso. Mas essa bola da Nike era a primeira bola da Nike que eles lançaram. Então era dentro daquilo que ou você faz o movimento certinho ou a bola vai pro outro lado, entendeu? E eu errei o movimento. Não. A bola te atrapalhou, né? Ô, Zé, a culpa é da bola, Zé. A culpa é da bola. Eu tô falando grego? Tá sacaneando. Eu tô falando grego? Ainda falei antes. Eu não vou zoar o Zé. O Zé podia ter falei ficado antes. quieto. Eu achei demais, Zé. Não. É o Zé trazendo. É isso aí, nação. Tá aí as informações, então, falando sobre o Mundial de Clubes. A Copa do Mundo de Clubes tá chegando, hein? Tá chegando. Dia 16, o Mengão entra em campo
contra o Esperance da Tunísia. Agora é o seguinte, olha só. O Jorginho, notícia importante sobre o Jorginho. Olha só, de acordo ao jornal do Globo Esporte, a jornalista Letícia Marques confirmou que Jorginho chega ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira para fazer exames e assinar o contrato com o Flamengo. O meio-campista, ele vai reforçar o Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Então é o primeiro reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. Chega na sexta-feira, provavelmente vai ter aí a recepção calorosa da torcida do Mengão, vai assinar o contrato com o Flamengo e ele chega aí para a Copa do Mundo de Clubes, meus amigos. Também informação muito importante aí do site do Globo Esporte, trazendo para vocês aqui no nosso canal, tá bom, nação? Então é isso daí. E aí, o que você achou da contratação do Jorginho? Será que vai melhorar ali o meio de campo do Mengão? Dá a sua opinião, deixe nos comentários. E eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte, pessoal. O que você acha da Copa do Mundo de Clubes, hein? O Flamengo chega na final? E aí, qual é a sua opinião? A gente vai acompanhar todas as partidas juntos aqui, hein? A gente vai acompanhar, vamos palpitar juntos aqui. Mas é o seguinte, e aí? Dá pro Mengão chegar na final? São 7 jogos somente. É jogo após jogo, 7 partidas. Será que dá pra chegar? Vamos analisar depois, hein? Próximo vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Tamo junto, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.